Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre, começando o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. E hoje trazendo o esclarecimento da religião do terceiro milênio a esse tema tão necessário, sobretudo neste momento, o amparo de Jesus no enfrentamento do luto. E conosco aqui, trazendo esses esclarecimentos, irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente, irmão João Carlos. Viva Jesus em nossos corações para sempre, irmã Sara, e a todos que estão na audiência do Comando da Esperança, para tratarmos de assuntos tão importantes que dizem respeito à nossa vida, à nossa trajetória de lutas, de desafios, mas de que maneira age o mundo espiritual diante de situações e de comoção como essas que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. E é uma satisfação estarmos aqui em nome da religião divina para tratarmos de assuntos à luz da palavra do Cristo de Deus. Isso, levando esse esclarecimento que é também esse conforto a tantos corações. Você que nos acompanha, você pode encaminhar a sua dúvida para o WhatsApp código 11 99 831 8195. Se você nos acompanha pelo YouTube, Boa Vontade TV, ou também pelo Religião de Deus Vídeos, você pode deixar no chat, tá bom? A sua pergunta que a gente encaminha aqui para a equipe da Religião do Terceiro Milênio. E nós temos a primeira questão, irmão João Carlos, que chega para nós aqui. Deixa eu pegar aqui, eu estava mexendo na pauta que saiu a... Vamos lá. A primeira pergunta é de Cristiano de Almeida, de Florianópolis, Santa Catarina. E ele traz a questão: como a enchente ocorreu sem aviso e o número de mortes foi grande, como todos serão recebidos ao mesmo tempo no mundo espiritual, né? Primeiramente, muito obrigado, Cristiano. A nossa solidariedade a todo esse povo que está sofrendo. E se não foi a própria pessoa que voltou ao mundo espiritual, choramos por aqueles que voltaram ao mundo da verdade, parentes, amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, desconhecidos nossos, mas sabemos desse momento doloroso sempre para aqueles que permanecem na terra. Cristiano, dificilmente a equipe espiritual é pega de surpresa. Então, todos estes chegam no mundo da verdade na qualidade de filhas e filhos de Deus. Portanto, com a dignidade espiritual que eles merecem. Os socorristas do mundo da verdade estão apostos e sempre prontos para acolher a essas almas que chegam nessas situações, em circunstâncias parecidas, mas que estão ali sempre prontos para receberem e para conduzirem para as regiões elevadas do mundo da verdade. Além do mais, o próprio Jesus, em seu santo evangelho, segundo João, no capítulo 14, ele nos revela que na casa do Pai há muitas moradas. Então não há um problema de superlotação no mundo da verdade. Pelo contrário, todos são conduzidos para as regiões, há muita organização, muito trabalho no mundo da verdade e todos, naturalmente, conforme a sua condição, conforme ali a sua vibração, são conduzidos para as regiões do mundo da verdade. Nesse mesmo capítulo, Cristiano, 14, do Evangelho de Jesus segundo João, porém no versículo 3º, o Cristo de Deus, após dizer essas palavras, que na casa do Pai há muitas moradas, que se não fosse dessa forma, ele nos teria avisado, iria nos preparar lugar, no versículo 3º ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vejam, onde estão estes então? Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, porque todos são acolhidos por esse coração de misericórdia de nosso Mestre e Senhor, que no próprio Evangelho de Jesus, segundo João, só que no capítulo 17, depois de todas essas instruções, ora pelos seus discípulos e por todos nós. E nessa oração ao Pai, a oração sacerdotal, Jesus então diz essas palavras ao Pai Celestial: Pai, minha vontade é esta, onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que participem da glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Que extraordinária essa palavra de Jesus, de conforto àqueles que se encontram enlutados, de amparo
de proteção, porque a certeza de que não estão lançados ao léu em algum lugar no espaço, num vazio, porque a morte não é essa região fúnebre para o nada, é o nosso ingresso na verdadeira vida. Por mais doloroso que seja esse momento, mas sabemos que todos estão sob o olhar de Jesus e sendo guardados por Ele. O irmão Paiva, ele nos fala, Cristiano e todos que estão na audiência, em seu blog, paivaneto.com, um trecho que eu quero dedicar aqui ao seu coração e a de todos que estão na audiência: o mundo espiritual não é uma abstração. E o presidente pregador da religião divina assim escreve: ao falar em vida extrafísica, refiro-me à existência vigente após o fenômeno chamado morte. O mundo espiritual, gosto de reiterar, não é algo abstrato, indefinido. Ele realmente existe, pleno de vibração e trabalho. Não o vemos ainda, por uma questão de frequência, obstáculo a ser desvendado pela atividade científica e suplantado pela evolução dos sentidos físicos, que se abrirão para novos céus e novos mundos. Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista: meu Pai não cessa de trabalhar, e eu com Ele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais comigo. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17, capítulo 14, versículos de 1º a 3º, justamente alguns desses versículos que a gente acabou de reiterar. O mundo espiritual é uma realidade, para lá todos nós um dia regressaremos, no momento certo, determinado por Deus, e quando despertam essas almas no mundo da verdade, conforme essas condições vibratórias, também vão reencontrando pessoas queridas que já se encontram no mundo espiritual e continuam a sua jornada, promovendo as suas relações, daqui um pouco mais na condição de também colaborarem com aqueles que permanecem na Terra, mas que tenhamos a certeza em nosso coração de que continuam vivos todos esses e todas essas no mundo da verdade, contando com as nossas preces e no mundo espiritual, com esse amparo do infalível Jesus. Obrigada, irmão João Carlos, por esses esclarecimentos da religião do terceiro milênio. Temos mais uma questão aqui, a pessoa não quis se identificar e não há problema algum. Ela vem trazer aqui esse sofrimento que tem enfrentado nesse momento, conta que perdeu tudo, se sente desesperada, não está conseguindo orar. E aí a dúvida que ela traz, será que perdi a fé? Essa é uma questão bastante importante, porque não conseguir orar não significa não querer orar, ou não confiar na força que a prece tem. Ninguém é de ferro. Você fez a referência de que perdeu tudo. Nós não somos de aço, nos abalamos com as situações que estão à nossa volta e que nos acometem direta ou indiretamente. Agora, a fé está aí resguardada dentro do seu coração, em algum lugar. E, portanto, a sua ação, contando com o apoio de todos nós, inclusive da Legião da Boa Vontade, e confiamos em Deus de que esse suporte tenha chegado até você, de amparo material para a recondução da sua existência, mas também do suporte espiritual para que você reconquiste essa qualidade, sendo filha de Deus, filho de Deus, de realmente promover a sua conexão com o Pai Celestial. Você talvez não consiga orar sozinho ou sozinha, mas conte com alguém para orar com você, para orar com você, para orar por você. Conte conosco, da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, e faremos isso de uma forma concreta, convicta de que o amparo celestial está guardando, está amparando você, para que você continue a sua jornada. Aliás, foi o próprio Mestre Divino que nos recomendou a essa busca de fé, de confiança, de certeza de que as situações adversas que por hora estamos passando, elas vão passar. E aí nós vamos olhar para trás e vamos dizer: puxa vida, venci. Graças a esse amparo bendito do Pai Celestial, superei, estou conduzindo a minha vida, apesar de todas as lutas, inclusive as financeiras que vão ser impactadas também, mas pouco a pouco vamos reconstruindo a nossa existência. E essa é a capacidade que Jesus, ele impulsiona em nossas almas, a capacidade de nos reconstruirmos, de ressignificarmos a nossa vida observando as oportunidades abençoadas que ele nos oferece. Eu quero destacar essas palavras de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que tanto
quanto bem faz a nossa alma, porque Ele nos convoca a não desistirmos. Capítulo 7 do seu Evangelho, segundo Mateus, eu quero destacar aqui os versículos de 7 a 11, quando o Divino Pastor diz a você, diz a todos nós: pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe de Deus, e o que busca encontra o bem, e ao que bate, a porta lhe é aberta. E qual dentre vós é o homem que, seu filho pedindo-lhe pão, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que é que não dará o Pai, o vosso Pai, que está nos céus, aos que lhe pedirem? Eu fiz a leitura a partir do livro do irmão Paiva, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, que ele transcreveu essa passagem no Santo Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, na página 162 da versão que eu tenho aqui em minhas mãos. O Cristo nos convoca a reagirmos, a não nos entregarmos, a confiarmos de verdade que, apesar de tudo aquilo que está à nossa volta, e por mais desolador que seja, observarmos a luz que Ele nos oferece, porque Ele é essa luz, a verdade que nos impulsiona e que clareia a nossa existência, capaz de fazermos enxergar solução onde aparentemente ela não existe. E tudo começa pelo nosso pensamento. Por isso a necessidade de cultivarmos o pensamento bom, o pensamento que realmente está conectado em Deus e que vai construindo a partir das palavras e das nossas atitudes uma vida melhor, reconstruindo a nossa existência. Nesse mesmo livro, na página seguinte, página 163, portanto, o irmão Paiva, eu quero destacar aqui o primeiro parágrafo do subtítulo, A Condução do Pensamento, Asas ou Algemas. Ele então escreve assim: meu querido irmão, minha querida irmã, a tradição popular ensina que, entre aspas, pensamento é força. Logo, caros amigos que me leem com atenção, mentalizemos a todo instante o melhor possível, isto é, o bem para os outros e para nós. As benéficas consequências, se tivermos sempre bom ânimo, serão patentes, na medida em que nos sentiremos fortalecidos pela divina autoridade de Jesus, que jamais esmoreceu diante das provações e nos inspira a vencê-las com Ele. Isso é o que nos impele Jesus, nosso Mestre Divino, que passou por intempéries por nós, que venceu a dor, o sofrimento, a cruz, por amor a todos nós, humanidade, e nos entregou igualmente essa capacidade de também vencermos. Então não se sinta derrotada, não se sinta derrotado, por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, mas confie de que, de fato, o Cristo amado não apenas está inspirando você a olhar para frente, esse horizonte bendito que vai surgir, mas também lhe oferecendo apoio, ajuda, socorro, como essa presença da religião do amor universal no Rio Grande do Sul e de todas as partes do Brasil, promovendo ações de assistência religiosa, espiritual, amparando a todos aqueles que estão sofrendo. Faça parte dessa corrente, não se entregue. Se você, nesse momento, não consegue orar sozinho, a gente ora por você. A gente ora com você, confiantes de que todos formamos, diante de Jesus, uma única e grande família, a família Humanidade. Obrigada por esses esclarecimentos, irmão João Carlos, trazendo essa grande força da religião do terceiro milênio que abraça tantos corações. Então, conversou conosco e trouxe as respostas da religião divina, irmão João Carlos de Carvalho, ministro, pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E esse foi o quadro, Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmão João Carlos, muito obrigada. Deus está presente. Eu te agradeço a oportunidade. Viva Jesus em nossos corações, para sempre.